essa proposta que eu coloquei de desenvolvendo metacompetências. Como desenvolver metacompetências? Então nós temos que nos debruçar sobre essa questão que me parece bastante importante, sobre o que são as metacompetências, como elas promovem o crescimento ou o desenvolvimento pessoal e profissional. E daí nós, refletindo sobre isso, vamos falar de um programa que eu desenvolvi, que se chama Redesenhando a Sua Vida Profissional, que faz parte dessa preocupação desses últimos tempos, que eu estou fazendo um trabalho no sentido de orientar profissionais para que possam ter um desempenho ainda melhor nas suas atividades. Então eu queria me apresentar, já desde aqui o início, assim já vai ficando gravado. Eu ajudo profissionais, como vocês sabem, a identificar as suas forças e fraquezas. Mas eu destaco o seguinte, a minha grande preocupação é o destaque em relação às forças pessoais, para que, a partir das forças, a gente possa aproveitar melhor as oportunidades. Não é que a gente despreze a questão das fraquezas ou debilidades, mas também podem haver debilidades ou fraquezas que supõem uma necessidade de superação. Mas, sobretudo, nós temos que trabalhar com as forças. Eu agradeço aí quem já está participando, né? O Silvio, muito obrigado por estar aí. Então, estava me apresentando, eu ajudo profissionais a identificar as suas forças e fraquezas e a se capacitarem para lidar com elas, com essas forças e fraquezas. Mas, sobretudo, aproveitando, alavancando, através das suas forças, das coisas que têm maior facilidade para fazer, maior inclinação para aquele tipo de atividade, como um esportista, que é um esportista de fundo, de corrida longa, ou um esportista de corrida de curto, enfim, de 100 metros, de 200 metros. São competências diferentes. Então, há forças que são para corridas rápidas e forças que são mais corridas de constância, de perseverança, assim, ao longo de todo o processo. Então, a partir das forças, aproveitar as oportunidades, mas também nós vemos a necessidade de melhorar o nosso entendimento, o nosso conhecimento de quais são tanto as nossas forças como as oportunidades que temos à nossa volta. Quantas vezes nós temos que fazer uma reflexão sobre as questões de mercado, sobre as possibilidades que nós temos de produtos e serviços. Inclusive, só podemos olhar as oportunidades a partir das forças que nós temos. E a ideia é, partindo das forças, aproveitando as oportunidades e colocando os meios para que as debilidades não prejudiquem o crescimento profissional, possam se atingir os objetivos profissionais em 3 meses. Isso é o que eu proponho como plano de ação, porque em 3 meses nós temos possibilidade de trabalhar tanto essas metacompetências que nós vamos nos debruçar hoje e vamos detalhar uma parte do programa Redesenhando a Sua Vida Profissional. Por que redesenhando? Nessa imagem do redesenhando, a imagem daquele artista que faz um artista, um cinzelador de uma obra de arte, que a própria pessoa está representada cortando o mármore ou cortando aquele material e edificando, e fazendo a arquitetura do seu próprio ser, o desenho do seu próprio ser. E aí nós estamos com as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades e também possíveis ameaças, obstáculos ou dificuldades
alcançar esses objetivos profissionais em 3 meses que nós julgamos necessário, pela experiência necessário, e com esse tempo se consegue dar uma boa alavancagem na vida profissional a partir dessas competências de atitude, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Como vocês sabem, a ideia, depois vocês também podem me ajudar a difundir esse conhecimento, porque nem todo mundo está com tempo e acesso a esse conhecimento. Afinal de contas, nós já nos debruçamos nisso já há mais de 35 anos, estamos trabalhando nessa área de desenvolvimento de pessoas e temos o expertise, né? A gente pode dizer que faz parte das nossas forças. Evidentemente que eu tenho debilidades, muitas mais, e passei por muitas dificuldades, obstáculos, mas todos nós, com as nossas forças, nós temos inclinações básicas que nos tornam mais fácil, mais execuível atividades. Por isso nós podemos ousar com audácia e com definição a atingir metas profissionais de caráter mais elevado. Então nós podemos pensar em desenvolvimento de competências comportamentais dentro da nossa área profissional. Vamos falar de competências primeiro. O que é uma competência? Alguns autores chamam como se fosse uma amálgama, uma interação, uma junção. Me parece que existe mais uma unidade, uma interação entre esses elementos. Aspecto cognitivo, que são os conhecimentos, o que nós podemos receber por via de imagens, por via auditiva, nós adquirimos de uma forma passiva ou ativa conhecimentos que nos fazem enriquecer a nossa mente e poder resolver problemas com os nossos conhecimentos. Habilidades são destrezas, são qualidades que nós adquirimos com a prática, como uma pessoa que se comunica e acaba tendo maior facilidade ou inclinação para o uso da expressão vocal para transmitir ideias, para convencer pessoas, para persuadir. E há muitas áreas que necessitam dessa competência de uma forma potente. Agora, nós podemos desenvolver competências que são conhecimentos, habilidades, falei de habilidade comunicativa, e atitudes. As atitudes, elas nos aproximam ao conceito de metacompetência, que daqui a pouco eu vou me debruçar sobre ela. O que são as atitudes? Não são conhecimentos técnicos, não são conhecimentos científicos, mas atitudes são conhecimentos morais, são conhecimentos de disciplina pessoal, são algumas habilidades que nós recebemos na convivência familiar, no contato com os profissionais na nossa atividade ao longo de todos esses anos que nós tivemos colegas de trabalho, entre dificuldades, acertos e erros, nós fomos aprendendo a atuar com bom humor, com motivação, com disciplina, com iniciativa. E assim nós podemos pensar em pessoas que ao longo de uma trajetória de vida aprendem. Aprendem de que modo? Aprendem recebendo, aprendem experimentando, aprendem refletindo sobre situações de outras pessoas. Quantas vezes nós, se temos o hábito de ler biografias ou conhecimento de pessoas que, independentemente do seu sucesso ou das dificuldades, mas foram experiências de vida, uma pessoa que conhece história, veja a importância do conhecimento da história, do conhecimento das biografias, de como as pessoas atuaram, os resultados que tiveram. Nós só temos a nossa vida. No entanto, uma pessoa que lê, que estuda, por exemplo, reflete sobre Matarazzo, que foi um grande empresário brasileiro, e quais foram as suas competências e qualidades, ou debruçar-se sobre essa figura, entre acertos, luzes, sombras e destaques muito claros do empreendedorismo, da capacidade de empreender, que uma pessoa construiu um império
de quase 400 empresas em torno dos anos 30 aos anos 50 no Brasil, nós temos que nos debruçar sobre uma personalidade como essa, não por ser uma personalidade, mas ver quais são aqueles hábitos, aquelas qualidades que tinham ou têm essas pessoas e que são dignas de reflexão para a gente construir modelos, arquétipos, modos de pensar que podem ajudar a nós mesmos. Então, quem lê essas narrativas acaba tendo esquemas de resposta mentais, porque não teria, só teria a sua própria vida. Mas ao ler a vida de múltiplas pessoas, nós temos aí a capacidade de ter, por assim dizer, várias vidas, várias experiências, vários significados. Quanto aprendizado temos a partir das narrativas familiares? Quantos aprendizados nós temos em torno das experiências dos colegas de profissão? Eu me lembro quando trabalhei na Temag Engenharia, no projeto de construção da Itaipu Binacional, no projeto básico de Itaipu, que era o engenheiro da área de transporte, levantamento, logística interna da usina Itaipu, lá entre Paraguai e Brasil. Nós tínhamos, começamos com meia dúzia de engenheiros mecânicos, de engenheiros de refrigeração, mas engenheiros mecânicos, e todos eles em torno de questões, problemas muito diferentes do que havia na época. Que construção do conhecimento fantástica há na interação, na socialização, na explicitação e nessa combinação de conhecimentos. Eu estou citando aqui esse ciclo de gestão do conhecimento daqueles dois autores famosos que desenvolveram toda a teoria da gestão do conhecimento nas organizações. O Takeuchi e Nonaka, dois japoneses da Toyota, que foram fazer seu doutorado nos Estados Unidos e refletiram sobre a parceria da GM com a Toyota, vendo aspectos positivos e negativos dessa parceria na produção de automóveis. Então todos nós podemos aprender de outros e com certeza a prudência, a capacidade prudencial aumenta quando nós, com humildade, com abertura, com simplicidade, deixamos esses conhecimentos ativarem as nossas condições internas de mente, de coração, até de modos de agir, e assim a pessoa vai se moldando com liberdade, mas vai se moldando naquelas habilidades, naquelas qualidades, naquelas atitudes. Então todos nós somos passíveis de crescimento. Agora, nós temos que focar muito mais, e aqui vale a pena a reflexão de vocês, e vocês, se quiserem, podemos abrir o diálogo nesse sentido, é que nós temos que olhar cada vez mais para as nossas qualidades. Quais são as forças atuais? Uma pessoa que se diz, veja, a gente às vezes não tem o conhecimento completo das nossas forças. Eu sou uma pessoa constante, uma pessoa perseverante, eu tenho capacidade de reflexão em tal ou qual aspecto, eu lido bem com números, mas não sou muito bom na área de comunicação ou do relacionamento interpessoal. Às vezes se quer promover uma pessoa, tirar aqueles defeitos ou limitações e promovê-la por uma outra posição, sendo que aquela competência é absolutamente necessária e aquela pessoa é promovida para o lugar da sua maior incompetência. Mal é promovido, já se vê o fracasso daquela pessoa que naquela posição deveria ter alguns conhecimentos da área de gestão, princípios de gestão, tarefas de gestão. Porque o bom profissional gestor, vejam, é importante refletir sobre isso. Às vezes a gente pensa que gestão ou gerenciamento é simplesmente de pessoas que têm subordinados. Ledo engano. Bobagem. Porque o maior problema da gestão, sabe qual é? A gestão entre pares e a gestão do próprio chefe e o chefe do chefe. Aí que a coisa pega.
Então, quais são essas competências e qualidades que nós temos que ter de saber fazer a gestão desses conflitos, resolução de conflitos, de conseguir negociar e arbitrar determinados pontos? Quanta habilidade tem? Outro lê do engano é pensar que as habilidades de gestão só são para pessoas que têm subordinados. Lê do engano. Não é só para quem, porque nós temos que gerenciar, olha, as tarefas fundamentais de um gestor, nós sabemos perfeitamente que está ligada à sua capacidade de tomada de decisões. E não é preciso há pessoas que trabalham sozinhas em uma posição de staff que tomam decisões, dão elementos de tomadas de decisão. Tem responsabilidades, vejam, responsabilidades com relação ao patrimônio, responsabilidades com relação a crescimento de pessoas, responsabilidade com relação à segurança de pessoas. Quando se faz a descrição da função de um funcionário, ou de um colaborador, ou de uma pessoa que estamos contratando na nossa empresa, nós precisamos descrever os cargos. E a descrição de cargos, nós sabemos que não pode ser feito no retrovisor, olhando para trás, o que se precisava de um analista de compras, né? E contrata em função dessas competências. Não, temos que olhar para frente. O que um analista de suprimentos tem que entender hoje, sabendo que essa área é uma área vital para a empresa, onde praticamente qualquer porcentagem de economia que se faz na área de suprimentos vai diretamente impactar no resultado do lucro da empresa. 1% a menos de gastos ali dá um aumento, grosso modo, do mesmo nível, aritmeticamente, de ganhos para a própria empresa. Então vejam lá como é que nós temos que agir na seleção e contratação de pessoas. Mas quem é que vai ser colocado ali? Pessoas que já têm as forças, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias. Porém, as atitudes que nós chamamos de competências de atitude, soft skills, elas ajudam as pessoas em qualquer área de trabalho. Por exemplo, vamos pensar em proatividade, capacidade de iniciativa e resolução de problemas. Não é verdade? Há áreas que necessitam de uma competência maior em resolução de problemas, especialmente se tem problemas difíceis, não rotineiros. Então eu preciso de uma pessoa que tenha capacidade de análise, essas competências que nós chamamos de metacompetências devem ser desenvolvidas. Já vou me debruçar sobre o significado de metacompetências. Volto a agradecer as pessoas que estão assistindo, Diego, Rony, Murilo, Fernando. Obrigado por estarem participando, e aqueles que também não aparecem aqui na lista, boa noite, e depois isso ficará gravado. E se vocês puderem nos ajudar, difundam para os amigos, não é? Eu normalmente, além de ficar aqui no Reels do Instagram, eu depois passo uma cópia para o YouTube e vou dar o mesmo título, que é Como Desenvolver Metacompetências para o Desenvolvimento Profissional. Se vocês vão tendo alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar, ou observações que vocês gostariam de fazer, para a gente poder interagir. Eu vou dar um passo a mais, vou caminhando, e eu tenho aqui a minha cola. Todos nós, e aqui está a inspiração desse programa que eu desenvolvi, Redesenhando Sua Vida Profissional. Por que redesenhando? Nós temos que, com a experiência que nós temos, as atividades que nós estamos desempenhando e as metas, onde pretendo chegar este ano, o ano que vem, ou desses próximos 5 anos, como é que eu posso desenvolver
essa minha carreira profissional, eu estou com 45 anos, digamos, eu estou com muito mais, nem vou dizer. Tu tá com 40 anos de idade, chegou à meia-idade, né? E fala assim, puxa, ou conseguiu tudo que você tinha almejado, ou então você pode estar entrando em crise. Se não é aos 40, é aos 42, 45, ou não passa. Tem gente que não passa por essa crise. Mas há pessoas passando por essa crise aos 45, que houve uma derrocada profissional, a perda do emprego, uma doença, uma limitação, uma mudança de emprego, uma diminuição de responsabilidades nas tarefas profissionais. Então aí você fica, como dizia o cearense, aperreado. Baita, mas aperreado para valer. Especialmente se você está trabalhando muito mais, não é verdade? Trabalha muito mais, requer muito mais competências, conhecimentos e habilidades, e você está vendo que os custos da tua vida, não sei se você ganha menos, mas os custos, a família cresceu, você está morando num prédio, o condomínio aumentou, a água aumentou, as coisas estão aumentando, e você sente a pressão da necessidade de ter uma outra renda. Não é verdade? Acho que todos nós estamos nessa... Não dá para viver como aposentado, é preciso, se você quer, manter um determinado padrão de vida. Então, cada um de nós, não importa se você está com 70, 50, 40, 25, 20 anos de idade, é preciso ter um plano de ação para como traçar o seu roteiro para conseguir o que? Os seus objetivos. Mas é você mesmo, eu mesmo, que tem que fixar objetivos. Quer dizer, todos nós temos que ter um objetivo grande, magnânimo, vamos segmentando e em etapas, dando continuidade ao nosso projeto, aproveitando as forças para das oportunidades que apareçam, que nós cavamos e descobrimos e prospectamos, e minimizamos os efeitos dos obstáculos e das debilidades. Olha, há debilidades, ou limitações, debilidades ou faltas que podem ser resolvidas. Talvez não seja essencial para a nossa profissão, mas teríamos que ler melhor o inglês, nos comunicar em inglês, ter alguma habilidade para trabalhar melhor com alguns aplicativos que facilitariam a nossa vida. Isso, você vai ser bom em inglês, vai ler Shakespeare, você vai escrever fantasticamente, você vai utilizar os aplicativos, os tradutores, tem aquele inglês suficiente para você entender e trabalhar com aquela linguagem necessária para os teus negócios. Então, mas é uma debilidade hoje, mas você pode, com a ajuda de um mentor, com a ajuda de um curso, enfim, dedicando o recurso escasso é o tempo. Isso eu estou vendo cada vez nas minhas mentorias que eu faço com os meus alunos, não é esses mentorados, não, todos eles têm uma grande meta e são pessoas que têm pouco tempo e precisam se capacitar em competências gerenciais, em competências diretivas. Não é verdade? Por exemplo, um dos princípios diretivos de um gestor, princípios, porque é uma profissão. Ser gestor não é um amadorismo, não é uma pessoa que vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Existem tarefas que deve se fazer como o esportista faz tarefas. O pessoal agora está se preparando para a Olimpíada. Pois um ginasta, o que tem que fazer? Tem uma série de exercícios, tem que seguir os treinamentos, tem que ter um regime alimentar, uma disciplina. Então, o gestor não pode ter menos trabalho do que qualquer outra profissão, como um sapateiro, como um cirurgião, como um advogado, um bom advogado, estou falando de pessoas competentes. Vejam, se nós formos lá, são 100 anos atrás, ou 70 anos atrás, cirurgiões bons, excelentes, eram pouquíssimos que existiam no país, pouquíssimos, raros. O que acontece? Na medida que existe conhecimento, capacitação e desenvolvimento, se consegue hoje atingir um nível de qualidade, de competência entre os cirurgiões muitíssimo grande, de acertos sistemáticos, cirurgias que antes eram dificílimas,
com muitos problemas, se consegue resolver. Então nós vemos que há competências que se adquirem com conhecimento, treinamento e habilidade. E um gestor que não invista tempo, mesmo que você faça um curso, um MBA, você não é treinado para ser um gestor. O gestor precisa ter experiência, precisa ser levado também com um coach, com um mentor, para adquirir aquelas habilidades, tendo feedback constante. Enfim, dou um pequeno break, alguma perguntinha? Muito bom o conteúdo, o Fernando está gostando, obrigado, perfeitamente. O Vitor Ferreira, muito boas noites, caro Vitor. Então, vamos em frente. Então a ideia é conseguir objetivos. Grave essa necessidade de que o gestor, todos nós temos que ter hábitos ou habilidades de gestão, mesmo que não tenham subordinados. Eu tenho que fazer, qualquer organização exige capacidade de gestão. Nós estamos numa sociedade de organizações. E um modo incompetente de fazer a gestão interfuncional, gestão de suprimentos, de recursos dentro da empresa, de desenvolvimento de pessoas, a incompetência disso leva a problemas graves nas organizações. Há falta de gente competente com competências elementares de profissão. Não pode ser uma coisa de amadores. Como sair dessa condição de amadores? Toda profissão exige conhecimento de tarefas, conhecimento de princípios orientadores da profissão e fazer lição de casa desse desenvolvimento dessas habilidades. É preciso desenvolver pessoas, faz parte dessas tarefas fundamentais que todo gestor tem que ter. Tem que tomar decisões, tomada de decisão, tem que saber organizar. Aqui, na literatura nossa, a gente sempre lembra da regra mnemônica POLC, planejar, organizar, liderar e controlar. De diversas formas pode-se falar disso, mas são capacidades ou tarefas necessárias para qualquer pessoa que tem que fazer a gestão da sua própria existência, a gestão do seu trabalho, a gestão da sua profissão, a sua gestão de carreira, a gestão familiar, e isso é algo necessário. Não podemos deixar para trás. Bom, eu costumo desenhar o crescimento e capacitação de pessoas, especialmente aquelas que, dentro das organizações, o impacto das suas decisões, das suas ideias, das suas ações é muito grande. Então eu começo a trabalhar no programa Redesenhando a Sua Vida Profissional com o capítulo que eu vou explorar hoje. As outras partes ficam para as próximas lives. O que eu chamo de mix de competências através de metacompetências, identificar forças, fraquezas e quais são os elementos de melhoria. E junto com esse mix de competências, eu costumo trabalhar uma ferramenta que é o SWOT, é uma ferramenta, um instrumento do planejamento estratégico de empresas, mas aplicado à própria pessoa, em que nós temos um quadro das forças, das fraquezas, das oportunidades e de ameaças, mas eu faço um SWOT de dupla volta, de tal maneira a forçar a pessoa a ganhar o hábito de, define objetivos claros, onde pretende chegar. Portanto, nós temos que ter clareza de objetivos, resultados, metas em termos de vida profissional, todos nós. E é bom ter âmbitos de metas. Esses objetivos, se a gente fixa numa ferramenta como essa, o meu objetivo é ter uma atuação gerencial em tal âmbito de gerente de manutenção, ou um analista de software, ou
um engenheiro que está fazendo um upgrade na área gerencial e quer fazer a gestão de produção, a gestão de, enfim, na sua própria organização. E isso vai gerar, então, um preenchimento de quais são as minhas forças atuais, quais são as limitações, fraquezas, quais são as oportunidades. Nas oportunidades, nós temos que gerar energia. Há muitas oportunidades, por exemplo, oportunidade é um curso que a empresa pode favorecer, um treinamento, a experiência de colegas, a experiência de uma pessoa mais antiga na empresa e assim vai. Bom, então eu trabalho numa sequência de desenvolvimento. Eu só vou falar a estrutura, a coluna vertebral do programa, que eu faço as mentorias, é mix de competências. Isso eu vou mergulhar daqui a pouco. A utilização sistemática até se transformar numa ferramenta mental, que é o SWOT de dupla volta, que habituar-se, definir objetos, porque é um dos mecanismos fundamentais ou tarefas fundamentais de um profissional que é gestor, e não é necessário que tenha pessoas subordinadas, é essa capacidade de definir as tarefas que são necessárias para todos os dias, e essas tarefas, como um piloto de avião, como um cirurgião, como um sapateiro, tem tarefas concretas a exercer todos os dias. Então, planejar, organizar, tomar decisões, desenvolver pessoas, organizar os vários departamentos, o seu departamento, as áreas, saber alocar pessoas, funções em necessidades, de tal maneira que as pessoas melhor preparadas ou melhor capacitadas possam desempenhar bem, estar no seu ponto de maior rendimento. A sequência que eu utilizo de análise de forças, fraquezas, melhorias, normalmente podemos fazer aquelas questões. O que eu devo continuar a fazer, porque está muito bom, é minha força. O que eu devo começar a fazer, porque são limitações, mas aquilo é importante para os resultados, que é uma dos princípios orientadores do gestor, orientar a gestão para resultados, para objetivos, para consecução de metas. Então nós temos aí a necessidade de o que continuar a fazer, o que começar a fazer e o que deixar de fazer. Pode ter hábitos ou comportamentos inadequados. Evidentemente que há pessoas que vão ter dificuldade para trabalhar em equipe, porque são pessoas mais tímidas, o seu tipo de trabalho é um trabalho mais focado, um trabalho mais solitário. Então, paciência. Vai ser um trabalho adequado, vamos colocar naquele lugar onde a pessoa tem mais força. Não é remédio para todos o trabalho em equipe. Claro que a maior parte das empresas e funções acabam tendo essa interação para poder complementar os conhecimentos de uns com os outros. Mas sempre teremos pessoas com mais dificuldade para o trabalho em equipe. Então, o que se pode fazer é ir melhorando aos poucos, mas sabendo que nunca teremos ali, não seremos um as, não seremos uma pessoa fenomenal naquela competência. Olha, qualidade de decisão, qualidade de relacionamento interpessoal, capacidade de inovar e capacidade de empreender, inteligência emocional e resiliência e o conhecimento da dinâmica caracterológica ou de temperamentos que limitam ou expandem a capacidade das pessoas, porque tem inteligências mais dominantes numa área ou noutra. Nós temos que ter um mínimo de conhecimentos para saber tomar decisões, como compor a nossa equipe, colocando ou ajudando a que as pessoas estejam no lugar de melhor e maior rendimento, onde sejam mais eficazes. Ok? O que é uma metacompetência? Alguém tem ideia do que seja uma metacompetência? Anota aí. Vamos anotar aí só para saber se o pessoal está acordado. O que será uma metacompetência? Vai saber, né? Ô Silvio,
Coloca aí alguma coisa. A palavra meta, quando a gente... é uma palavra grega. Meta significa depois de. Metá. Metá, um pouco de grego eu sei porque eu tenho descendência de gregos. Metafísica é além da física. Metafísica. Metacompetência é algo que está além, que vai mais, que vai depois da competência propriamente dita. A metacompetência é algo que leva a que uma pessoa tenha competências técnicas e aumenta a dinâmica de ser competente nessas competências técnicas, porque tem outras que transcendem as competências puramente técnicas. Por exemplo, eu posso ser um bom professor de administração de cargos e salários. Posso ser um excelente mentor na área comportamental, pela experiência que eu tenho de quase 30 anos, 35 anos nesse ramo. É uma competência técnica e experiência. Mas existem competências que transcendem essas competências técnicas, que me dão condições de ir além daquela competência. Porque sei trabalhar em equipe, porque tenho capacidade de reflexão e análise, porque tenho hábitos ou qualidades de resolução de conflitos, porque tenho a capacidade de negociar, ou desenvolvi essa capacidade de negociar, ou tenho uma motivação e capacidade de iniciativa mais forte, que brota com mais energia, ou tenho habilidades socioemocionais, ou autodomínio. Então, todas essas condições, aqui nós estamos falando de um leque de qualidades que acabam aperfeiçoando uma pessoa enquanto está na sua atividade profissional. A competência, normalmente, as boas definições dizem o seguinte: além dessa clássica de conhecimentos, habilidades e atitudes, existem alguns autores e pessoas práticas que vivenciadas na empresa diz que uma competência é uma qualidade observável, mensurável, que ajuda, permite ou potencia a eficácia e eficiência ou excelência profissional num determinado âmbito. Pois, se uma pessoa tem, vejam lá, para aquela função, precisa ter acuidade visual, isto é, precisão visual, porque precisa concentração e porque precisa identificar falhas ou defeitos, além dos testes normais que sejam feitos, faz os testes visuais, diminui já uma separação de possíveis falhas. É uma capacidade natural que pode ser desenvolvida e aquilo uma pessoa pode ter uma condição excelente. Então, isso daí é uma competência técnica. Mas se junto com ela, então isso vai ajudar que ela obtenha resultados na sua atividade profissional. Acho que se entende, né? E é uma qualidade, uma ou várias qualidades observáveis. Quando nós fazemos descrição de cargos, nós colocamos lá, pela legislação, a área mental, a área de responsabilidade, a área de risco, né? Quais são as gradações nas várias funções. E hoje, cada vez mais, a gente tem que olhar para as qualidades das pessoas, competências, em função também dos processos e dos equipamentos e instrumentos que tem a própria empresa. Eu não posso contratar uma pessoa que não tem aquelas capacidades, ou pelo menos vai entrar num processo de desenvolvimento para atingir aquelas qualidades até atingir a função, gradativamente, funções mais elevadas dentro da empresa. Acho que isso se entende. Então, a metacompetência é o que está além da competência. Metá, do grego, significa
que o que vem depois, o que está além, o que transcende, que vai para mais além. E a metacompetência, é tudo junto, metacompetência, é percebida como um comportamento em que qualificações técnicas que respondem pela competência são potencializadas por uma coisa que se chama o capital humano dos profissionais. E que raio é esse capital humano dos profissionais? Vamos nos debruçar sobre a questão do capital humano. Esse capital humano de profissionais é o conjunto de conhecimentos, vejam lá, conjunto de conhecimentos, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. É o conjunto, veja, se eu tenho uma equipe de trabalho, uma equipe de professores, uma equipe de futebol ou de basquete, que tem conhecimentos, habilidades e atitudes, o acervo, o pulmão, a reserva que eles têm desses conhecimentos, habilidades e atitudes, vão dar o meu capital, o meu fundamento, o lastro de valor da minha organização. Se eu tenho um profissional, um engenheiro, que já fez 5.000 obras de refrigeração e tem expertise e não sei quantos BTU que já instalou pelas diversas empresas, isso daí é uma experiência que dá lastro para o projeto. E uma equipe que tem uma expertise desse tipo, em várias áreas, que se combinam, então nós temos aqui o capital humano, que não é só o capital dinheiro, quando você tem no banco, você pode ter muito dinheiro, mas se não tem pessoas que têm um conhecimento que vai gerar valor econômico, nada feito. Bom, muito bem. Então, são os atributos adquiridos por uma pessoa, um trabalhador, um profissional. Por isso, o gestor, ele agrega valor à empresa, ao negócio, com seus atributos profissionais e deve aprender tarefas, princípios que põe em prática todos os dias, porque ser um bom profissional exige disciplina. Não é uma questão de ter um líder que faz milagres. O que interessa são pessoas correntes, comuns, que tenham habilidades e são muito eficazes no seu trabalho. Não fazem barulho e são eficazes. Essa é a ideia. Ok, então, eu costumo trabalhar desse projeto Redesenhando o Trabalho Profissional com 8 metacompetências. Vamos falar rapidamente sobre me parece que eu trato dessas metacompetências, a gente depois nas próximas semanas eu vou falar da qualidade de decisão, da qualidade de relacionamento interpessoal, como é que eu trabalho, como é que isso se pode desenvolver. Hoje eu vou falar desse mix de competências que são metacompetências. Reflexão e análise, fundamental, vale para toda e qualquer profissão. Segunda competência, vontade do sujeito, capacidade de esforço. Terceira competência ou metacompetência, iniciativa e motivação. Quarta competência, nós temos aqui o trabalho em equipe, a dinâmica de conhecimentos, habilidades e atitudes colocadas para a realização do trabalho em equipe. Quinta, tomada de decisão. Sexta, comunicação. Qualquer atividade de direção, gerenciamento, atingir resultados através de pessoas, exige boa comunicação. Gestão de conflitos, gestão de mudanças, está tudo vinculado com a excelência em comunicação. Então, sexta, comunicação. Sétima, empatia, capacidade de se colocar, fazer leituras de como as pessoas se sentem, como é que elas estão. E a oitava, que é um agregado
de metacompetências, que são habilidades socioemocionais, que são habilidades sociais, que levam a que as pessoas tenham melhor interação humana e desenvolvem projetos de caráter transcendente na vida da empresa e também fora da empresa e nos ambientes de atividade de cidadania, onde a pessoa exerce trabalhos formativos na área educativa, na área esportiva, na área de desenvolvimento de pessoas, em serviços comunitários e também dentro da própria empresa, colocando um monte de habilidades a serviço de melhorar o ambiente, o clima profissional. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas, depois deixo um tempo para alguma pergunta ou algum comentário e depois já encerramos. Na próxima semana, a segunda-feira, eu vou me dedicar a duas competências, que é a qualidade de decisão e a qualidade de relacionamento interpessoal, que são importantes para todo tipo de profissional. Por que reflexão e análise como metacompetência? Essa capacidade, ela contribui, né, que a própria atuação do sujeito primeiro pensa e depois age, e pensa bem, e é um pensamento equilibrado, em que sabe responder à diferença entre fatos e suposições, entre realidades e coisas que são causas de problemas. Então, saber o que constitui um problema. E um problema é aquilo que produz uma situação indesejada, uma dificuldade, que é preciso analisar. E a análise é preciso identificar causas, e saber identificar causas para definir um curso de ação, uma tomada de decisão. Ter capacidade de observação, ajustar-se aos fatos, às realidades, saber identificar as evidências, verificar o que é uma intuição, o que é uma causa, por que eu estou achando que aquilo é uma causa ou é um efeito. Então nós temos que ter essa capacidade de análise de problemas, ter visão sistêmica, ou visão de conjunto dos problemas, e essa capacidade de passar do geral para o concreto, do concreto para o geral, porque é a gente que fica no abstrato, no geral, e não dá solução às coisas que estão precisando uma solução concreta. Então a pessoa precisa saber se localizar de acordo com a necessidade. Então a capacidade de reflexão e análise leva, sem perder o conjunto, a atuar no ponto concreto onde surge o problema prático. Vontade e capacidade de esforço. Nada se realiza sem essa constância. Você sabe que a orientação quase que histórica diz aquilo que, em igualdade de condições ou até em inferioridade de condições de talento, as pessoas que são constantes, perseverantes, têm essa vontade e esforço, são as que chegam mais longe, porque são constantes, e também são as que lideram, porque têm as competências da pessoa que se esforça, que vai definidamente dando passos de caminhada e toma boas decisões. A outra é iniciativa e motivação. Nós podemos dizer o seguinte: a iniciativa é proatividade, capacidade de sair daquela região de queixas. Porque uma pessoa que só se queixa é uma pessoa que tem dificuldades e não toma ação. A pessoa de poucas queixas e muita ação é uma pessoa proativa. É uma pessoa que transforma problemas e atua de tal maneira a resolver esses problemas. Na sua própria casa, por exemplo, vê lá, identifica um problema, em vez de se queixar, vai atrás da solução ou identificar o que precisa fazer. E a motivação, sobretudo, ocorre porque uma pessoa que trabalha e é esforçada acaba se motivando no seu trabalho. Então, não é porque só faz o que gosta que é o motivado, mas é aquela pessoa que tem uma inclinação, uma facilidade para fazer uma determinada tarefa e faz isso habitualmente
E aquilo acaba gerando pessoas motivadas dentro da instituição. Tem uma pessoa querendo entrar aqui. Aí basta entrar no endereço do Paulo Sertec aqui, já... Murilo Zorteia, acho que conseguiu entrar, né? Muito obrigado pela presença, Murilo, é lá de terras de Curitiba. Grande abraço, meu caro. Bom, vontade e capacidade de esforço. Já está falado. Competência, metacompetência de iniciativa e motivação. Se relaciona ao quê? A orientação para a ação. Ação concreta. Não fica no resmungar. Vai e topa a parada para chegar aos resultados. Então, outro ponto importante, a iniciativa e motivação. Eu costumo trabalhar com um questionário, onde há várias perguntas para cada uma dessas metacompetências, e a pessoa, nessa autoavaliação, ela expande o seu conhecimento pessoal a partir de, por exemplo, vou colocar aqui numa competência de trabalho em equipe. A pergunta é: respeito as diferenças de modos de ser das pessoas da equipe? A pessoa pode colocar a resposta na coluna sempre, quase sempre, algumas vezes ou raramente. Dependendo se é sempre, é um hábito. Se é quase sempre, já não é um hábito. Se é algumas vezes, há uma deficiência. E raramente a pessoa nem considera aquilo dentro, é uma ignorância daquele assunto. E pode ser que seja uma coisa importante ter em conta para aquela atividade profissional. Ao fazer isso, nós conseguimos identificar em cada metacompetência qual que é a porcentagem, dando os pesos aqui. Se a pessoa está abaixo de 75%, está acima de 75%, está passando para a região de bom para ótimo. Então, nós conseguimos identificar com esse... A primeira fase da minha mentoria começa com esse instrumento, que é do mix de competências, de metacompetências, e depois, trabalhando junto com o mentorado e fazendo perguntas e vendo como é que a pessoa poderia melhorar, nós vemos aqui esse trabalho bastante interessante em relação a melhorias nessas, cada uma dessas metacompetências. Tomada de decisão, por exemplo, a tomada de decisão é o processo no que a pessoa deve escolher entre duas ou mais alternativas. A constância se manifesta na tenacidade e no comportamento tenaz da pessoa, perseguindo o cumprimento de objetivos, como é importante isso. E assim vai. Empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar dos demais, e as habilidades sociais. Com essa avaliação, é possível fazer uma definição de forças, fraquezas. E para completar, eu trabalho com essa ferramenta que é o SWOT. Eu vou só dar umas pinceladas e já terminamos. Nas forças, interessa, no caso dessas mentorias, nesse sentido, nós fazemos uma análise de tal maneira que dessas fortalezas ou dessas forças, quais são aquelas que vão contribuir para conseguir aquele objetivo que nós fixamos. É uma ferramenta muito interessante. A pessoa fixa um objetivo, vê quais são as minhas forças para atingir esse objetivo, quais são as fraquezas. E depois a ajuda das sessões de mentoria é abrir o leque de forças. Será que, vamos dizer assim, uma das coisas mais difíceis que tem é ajudar a que a pessoa aumente a sua visão sobre as suas próprias forças.
e também a identificação dessas debilidades e ver quais as debilidades que é preciso tirar, porque outras pode ser que a gente tenha aí. Nós temos uma desordem recorrente, mas aquilo lá não vai causar um problema grave para a nossa atividade profissional. Oportunidades. As oportunidades é preciso abrir em leque. São os aspectos externos, oportunidades e também ameaças. E depois nós trabalhamos, e sugiro para vocês fazerem esse tipo de exercício, tendo identificado quais são as nossas forças para atingir os objetivos que nós fixamos, ou um objetivo, que é uma capacitação em determinada área. Vamos pegar um exemplo esdrúxulo. Eu quero me capacitar para tocar violino. Eu gosto de tocar violino, estou trabalhando, gosto. Bom, é uma inclinação, é gosto. Dizem que Einstein, isso daqui soube faz pouco tempo, Einstein gostava muitíssimo de tocar violino. Só que ele sabia perfeitamente, se ele colocasse todos os seus esforços para ser um violinista, ele seria um péssimo, um incompetente violinista, porque ele não tinha as condições de movimentação dos dedos suficiente para articular aquela virtuose. Não adianta simplesmente gostar daquilo que nós estamos fazendo, é preciso também ter aquelas habilidades que nos tornam competentes para aquilo que nós gostamos de fazer. Portanto, é preciso saber identificar quais são as forças. Tem aquela agilidade, pode-se treinar essa agilidade. É como um treinador que vai cuidando de umas crianças, já vai vendo. Esse daqui vai para um corredor de 100 metros, esse é de 200 metros, esse daqui é mais para maratona, esse daqui, basquete. Deixa uma temporada, mas chega um momento em que acaba dizendo, olha, você dá melhor para tal tipo de esporte, porque ficou observando quais são aquelas habilidades que tem o sujeito. Portanto, o SWOT de 2 ciclos é bastante importante para a definição dos nossos objetivos, e eu acho que essa ferramenta eu incorporei já faz uns 20 anos nas mentorias, de tal maneira que aqueles mentorados que acabam trabalhando com esse instrumento ao longo de todo o processo e depois, por ter adquirido essa habilidade, é uma tarefa permanente de organização pessoal que o torna um verdadeiro profissional. Esse profissional reflexivo, que reflete sobre a sua experiência, que aprende dos seus erros, tira partido dos sucessos, isso pode nos ajudar tremendamente para a nossa atividade profissional. Meus caros, Jailson, muito boa noite. E depois já não sei, Rodrigues, tenho vários amigos que são sobrenome Rodrigues. Bom, meus caros, um comentário, porque senão a gente já estamos ultrapassando o tempo, já são 21h28. Foi muito longa hoje, mas eu queria debruçar sobre essa questão das metacompetências, e na próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade a essa sequência do Redesenhando a Sua Vida Profissional. Eu sugiro para vocês, eu estou postando no Instagram, tanto nos carrosséis como nos stories, que depois ficam como históricos ali, vários elementos de reflexão. E depois, quem tiver interesse, evidentemente estamos a postos, vocês podem entrar em contato pelo direct e a gente pode conversar, inclusive, sobre essa questão das mentorias. Então, um grande abraço e nos vemos aí na próxima semana ou no direct, né? Se vocês quiserem trocar algumas ideias sobre essa questão das mentorias. Grande abraço, até mais. Tá bom, Tiago? Um abração. Eu vou já desligando aqui.